Muito bem, para encerrar o programa desta semana. E aí, Lília Cunha, como é que tá? Tudo bem? Conseguiu chegar em Porto Alegre, né? Hoje com mais facilidade. Tendo combustível na reserva, se organizando, a gente consegue se deslocar. Hoje, além de uma mulher importante, competente e tal, uma gatona, né? Muito obrigada pelo elogio. Eu também estou dizendo da nossa entrevistada, tu e ela, né? Temos Duas uma loira e gatonas uma morena agora, na né? bancada aqui. Duas gatonas. Hoje eu trouxe a Ciraiane Aguiar, ela que é egressa também Claro. do nosso curso de Gestão e Recursos Humanos, e veio para falar sobre processos de inclusão de pessoas com deficiência, com toda a propriedade que ela tem, e principalmente para nos explicar como foi a inserção na área de recursos humanos, como foi a aceitação, mas começando pela tua trajetória. Seja bem-vinda, Ciraiane. Obrigada, Silvio. Obrigada, Lília, pelo convite, né? A minha trajetória no Recursos Humanos, ela começou antes mesmo de eu começar a minha graduação, né? Nas próprias entrevistas de emprego que eu passava no decorrer da minha vida, eu ia percebendo que, ao ser chamada para as entrevistas no contato telefônico, o comportamento dos recrutadores era um. E quando eu chegava aos locais com a minha bengala em mãos e com os óculos escuros, mudava totalmente o modo de agir comigo e acabava que eu não era mais vista como a profissional que eles viram no currículo. E eles focavam totalmente na deficiência e faziam uma certa projeção do que seria, colocando-se no lugar, o que eles seriam, projetavam as incapacidades deles se eles estivessem na minha situação. E isso atrapalhava muito no meu processo de seleção, porque eu não era vista pelas minhas competências, pelas minhas habilidades, eu era vista como uma pessoa com deficiência, né? Então, depois de passar por várias vezes essa mesma situação, eu resolvi que não bastava ficar reclamando do RH e não tomar nenhuma atitude a respeito. Então, eu decidi fazer faculdade, me graduar, para mudar o processo de dentro, né? E quando eu comecei no La Salle, em 2014, e foi uma experiência muito boa, porque o La Salle tinha algumas situações adaptativas, porém ainda estava engatinhando no processo. E eu tive o prazer de colaborar e fazer parte de tudo isso, pois além dos momentos acadêmicos, nós tínhamos um momento ao qual eles me perguntavam o que podia ser feito para melhorar, e tinha toda essa conversa, todo esse diálogo, e através dessa troca de experiências, nós conseguimos, de uma certa forma, hoje tornar a Universidade La Salle um lugar melhor para qualquer deficiente visual. E eu não digo só a questão do deficiente visual, mas também a questão do deficiente auditivo, que tem o intérprete de Libras em sala de aula, né? Eu tive acompanhamento de intérprete de Libras e de colegas que estavam à disposição para fazer a leitura do quadro para mim, para me passar as informações que eu não tinha acesso por conta da minha perda visual. Então, a Ciraiane, ela realmente foi uma agente de transformação, nos auxiliou em parceria também com o Núcleo de Apoio ao Estudante, com as coordenações. Nós conseguimos fazer todo o processo de adaptação de conteúdo para ela, porque exigiu uma predisposição dos colegas e dos professores para que ela realmente tivesse o acesso. Mas o acesso sempre com foco naquilo que ela precisava. Então, realmente, ela é hoje um exemplo para nós. Ela detonou um processo novo lá de interação e de integração. Exatamente. Aí mudando esse olhar sobre a pessoa com deficiência, não de simplesmente esperar que exista uma integração, mas que o processo de inclusão efetivamente aconteça, que é quando a gente consegue olhar para aquilo que aos nossos olhos parece ser diferente, como uma condição de acolhimento, porque nós também temos as nossas diferenças, né? Então, a inclusão ela só acontece quando as pessoas se colocam de igual para igual e elas acolhem essas diferenças. Nós vamos ter esse é um grande benefício. Um grande músico internacional que vai estar aqui, que é cego, né? Te lembra que Porto vai estar Alegre? Aqui? É? Não sei te dizer, Silvio. Como é que é o nome, Lucas? O Bocelli? Andrea Bocelli. O Andrea Bocelli, né? Sim. Ele tem deficiência visual e olha o que ele fez, né?
Exatamente. A Ciraiane também está se recolocando profissionalmente e a partir de junho vai ser... Aonde? Podemos falar, Ciraiane? Podemos falar. Eu vou estar como assistente de captação e atração de talentos na empresa Sicredi, né? Vou estar integrando a equipe, dando suporte também nessa parte de inclusão. Eles já têm todo um processo já formado, mas eu vou estar trabalhando e ajudando a melhorar esse processo da melhor forma possível. E a vinda da Ciraiane aqui é até uma forma de nós comemorarmos alguns projetos que ela colocou em ação. Ela iniciou 2018 com o pé direito, efetivamente não só migrando de profissão, mas efetivando muitas das ideias que ela tinha lá na vida acadêmica. Então, solicitou algumas ajudas no início, o pessoal da equipe lá também do Instituto auxiliou ela para que ela pudesse efetivamente alavancar essas ideias. Então, tu pode também explanar um pouco sobre isso, porque ela sendo essa agente de transformação hoje, ela é uma multiplicadora e também auxilia pessoas com deficiência, das mais diversas deficiências, a como melhor se inserirem no mercado de trabalho, se integrarem e se posicionarem. Então, tu pode divulgar isso também, Ciraiane. Eu montei um workshop de técnicas de entrevista, ao qual nós abordávamos a elaboração de um bom currículo e como se comportar numa entrevista de emprego. Porque quando nós, pessoas com deficiência, chegamos numa entrevista de emprego, geralmente as pessoas tendem a não olhar para o profissional, tendem a olhar para a deficiência, que é o desconhecido, que é o que eles têm medo de lidar. Então, eu procurei a Associação de Cegos aqui do Rio Grande do Sul, que fica na Vigário José Inácio, no centro de Porto Alegre, para esse projeto, né, de ministrar um workshop ao qual eu pudesse orientar os meus colegas e passar esse conhecimento que eu adquiri na minha graduação. E eu consegui um retorno bem positivo, fiquei muito feliz, nós, a Associação de Cegos, e com o apoio também da Lília, que sempre me deu bastante suporte nas minhas dúvidas, né? Então, a gente montou esse projeto, eu consegui colocá-lo em prática, participamos de algumas ações com o Cine de Porto Alegre, né? E não se limitou só às pessoas com deficiência visual. Eu consegui estender esse workshop também para a Associação Pestalozzi em Canoas. Então, a gente conseguiu orientar também as pessoas com deficiência intelectual a como se comportar, a como fazer um currículo de acordo com as capacidades de cada um. E foi muito gratificante. É que ela já tem indicadores de pessoas empregadas que participaram disso. Né? Então, além de ser ajudada, ela está ajudando. Isso que é o mais importante, né? Porque quanto mais tu ajuda, mais tu serás ajudado. Essa é uma questão bíblica, né? Dar e dar-se-vos-á. Exatamente. E as pessoas querem receber antes, né? Tem que se doar primeiro, né? E é um dos nossos papéis enquanto profissionais de RH, né? Poder auxiliar o outro. Parabéns, sucesso, né? Eu acho que realmente é um exemplo para a sociedade. A sociedade que está mudando, né? Em função dessa questão de ver o deficiente como, não como na sua deficiência, mas além da sua deficiência, né? Porque tem muita gente aí que enxerga bem e tal, mas é deficiente mental. Esse é o maior problema, né, Lia? Obrigado, Lia, por trazer a nossa amiga aqui, né? Então, parabéns, obrigada. sucesso. Obrigada. Então tá, Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês e voltamos na semana que vem. Até lá.